Fala pessoal, muito bom dia. Primeiramente, muito obrigado ao convite do Instituto Mestre GP. Muito obrigado, Ramon, e obrigado para você, por você que está nos acompanhando. Quem aqui utiliza o Reclame Aqui? Eu faço essa pergunta porque eu vou trazer alguns números. O Reclame Aqui hoje, ele tem 30 milhões de acessos todos os meses. A gente tem 1 milhão de reclamação por mês. São 45 mil reclamações por dia, 16 milhões de pesquisas por dia e mais de 500 mil empresas cadastradas. Quando a gente olha para esse percentual de pessoas que entram no Reclame Aqui para reclamar, ele é muito pequeno comparado a esses 30 milhões. A gente está falando que as pessoas, elas pesquisam, né? Hoje em torno de 71% das pessoas, elas acessam o Reclame Aqui para pesquisar a reputação das empresas, se elas são confiáveis. Então, são milhões de pessoas pesquisando o atendimento das marcas através da experiência de outras pessoas. A gente, graças às novas tecnologias, à popularização das redes sociais, o consumidor ele está muito conectado, ele está muito atento e ele também está muito exigente. Então, cuidar da reputação é algo que as empresas elas devem ficar muito atentas, né? E isso faz uma grande diferença, né? Quando a gente olha para esse percentual, né? Esse número grande que a gente tem no Reclame Aqui, essa reputação ela faz muita diferença na hora de tomar uma decisão, de decidir uma compra. Bom, deixa eu contar um pouquinho do Reclame Aqui. O Reclame Aqui ele nasceu em 99. Ele nasceu como um site de reclamação por uma experiência pessoal do nosso fundador, que é o Maurício. Hoje ele não está mais aqui, infelizmente. E com o passar do tempo a gente foi aprendendo. Ele nasceu de fato como uma frustração, né? E o Reclame Aqui ele nasceu como um canal para dar voz ao consumidor, para ele conseguir se comunicar com aquelas empresas que ele não conseguiu ter uma atenção. Então, depois de muito tempo, a gente foi entendendo que isso era um negócio. A gente ficou muito tempo, né, o Reclame Aqui, ele ficou muito tempo sem saber qual que era o modelo de negócio dele. E a partir do momento que isso começou a crescer de forma exponencial, mês a mês, os números dobravam. Se um mês tinha 2.000 reclamações, no outro mês tinha 4.000, e assim sucessivamente, a gente acabou ficando muito grande. Então, de fato, o Reclame Aqui ele se consolidou como um canal que deu voz ao consumidor e, ao mesmo tempo, as empresas elas precisaram tratar esse canal. E aí começaram a nascer alguns produtos, né? A gente também teve que ter essa isonomia, né, de ser muito transparente. Afinal, o cliente que está no Reclame Aqui, ele não é um cliente do Reclame Aqui. Ele é um cliente das empresas que procurou o Reclame Aqui para conseguir se comunicar e solucionar algum problema que, eventualmente, ele tinha com as empresas. E para ajudar as empresas, a gente começou a construir alguns produtos. Então, a gente tem o Hugme, por exemplo, que é uma plataforma que ela está conectada no Reclame Aqui e em outros canais, onde a gente acaba consolidando ali as informações e a forma de das empresas conseguirem, de uma forma mais organizada, responderem, tratarem aqueles clientes. E aí, em 2021, né, trazendo um pouco mais essa visão de futuro e um pouco de mim, né, da minha entrada, eu estou recentemente no Reclame Aqui, na posição de líder de produtos. Em 2021, a gente entendendo esses números que eu mencionei, que a grande maioria das pessoas ela procura o Reclame Aqui para ajudar numa decisão de compra, a gente acabou fazendo uma união com um sócio estratégico, que é a Stone, justamente porque eles conhecem muito de algo que a gente não conhece tanto. São as pequenas empresas, são as empresas físicas, e é onde a gente está construindo o nosso próximo passo. Então, 2022 foi um ano de colocar toda essa visão em curso, né, com as estratégias, entendendo as novas oportunidades, reestruturando os nossos times. E aí, falando um pouco de mim, né, eu sou hoje líder do a gente fala na empresa, sou um catarinense radicado em São Paulo, apaixonado por comportamento humano, trabalho com produtos quando
não sabia que isso era uma profissão. Eu acho que na minha vida eu tenho metade dela como empreendedor, metade dela no mundo corporativo, e tem sido um grande desafio trabalhar no Reclame Aqui. Bom, e vindo para o nosso papo, né? Eu sei que a gente tem aqui um direcionamento e uma audiência mais ligada em gerenciamento de projetos, em gestão de produtos. Eu vou trazer um pouco da nossa experiência, um pouco do desafio que eu fui convidado a assumir no Reclame Aqui e algumas iniciativas que a gente adotou nesses últimos 5 meses. Bom, como que a gente estava há 5 meses atrás? A gente já tinha muita iniciativa, um formato que já é um formato que estava preocupado em olhar por direcionamento de objetivos, acompanhando os OKRs, né, que são os objetivos chaves e os resultados chaves, né? Então a gente acaba acompanhando a cada trimestre alguns objetivos macro e algumas atividades para atingir esses objetivos. Por produto, a gente encara, a gente tem um P&L ali, que são a questão dos números mesmo, né? Por produto, a gente também tem algumas informações chaves que a gente acompanha de forma mais transacional. Isso é o que já estava funcionando em abril com a minha entrada. Desde o início do ano, a gente tem um privilégio, eu diria, como Reclame Aqui, a gente é uma empresa de tecnologia e a gente tem um time muito completo que a gente não vê tanto no mercado. Então, o que seria esse completo? A gente tem uma estrutura com um gerente de produto, a gente tem um product owner, a gente tem um líder técnico, a gente tem o agilista, o Scrum Master dentro dessa estrutura, a gente tem os desenvolvedores e a gente tem um time de qualidade. A gente já trabalhava com algumas metodologias ágeis, cada time, né, a gente estava encontrando ali o jeito, o contexto e o jeito que estava funcionando melhor para cada time, para cada característica de momento de produto. A gente já trabalha há algum tempo, antes da minha entrada, com alguns ritos, né, que são as reuniões que são necessárias para acompanhar, desde o planejamento, as reuniões diárias de engajamento com o time, para acompanhar se está tudo certo, a questão das reuniões semanais, as reviews, né, que são após a conclusão ali de uma sprint ou de um ciclo de projeto. E aí o desafio que eu fui convidado de ter uma gestão de fato, né, no time de produtos. Anteriormente a gente tinha uma COO, né, que acabava também atuando na estrutura de produtos, mas a gente entendeu que, frente às oportunidades e os desafios que a gente tem, essa estrutura, e até foi um pedido do time em si, de ter uma liderança para um desenvolvimento e um acompanhamento mais próximo dos produtos no Reclame Aqui. Então, uma gestão de portfólio, isso é algo que a gente não tinha, né, para trazer uma visibilidade global de tudo que a gente está fazendo, e uma estrutura, né, uma revisão na estrutura organizacional do time de produtos. E aí, quais foram os motivadores, né, que, tanto com a minha vinda, os motivadores para a gente pensar numa nova estrutura, pensar numa gestão de portfólio? Bom, a gente tem alguns pontos aqui que era uma liderança, como eu mencionei, um desenvolvimento mais próximo da carreira, né, da gente cuidar do nosso colaborador, do pessoal do nosso time, de conseguir dar essa atenção no dia a dia, de atender também os anseios da empresa, mas os anseios do nosso gerente de produto, uma visibilidade maior. A empresa ela cresceu nesse período todo que eu comentei e ela foi crescendo de uma forma natural, mas diante das oportunidades a gente tem novos desafios também, né? A gente tem um novo sócio hoje, a gente também tem essas responsabilidades, a gente tem muitos usuários que a gente entende que a gente pode ajudar mais eles a tomarem decisões, as empresas da mesma forma. Então, a gente tinha alguns produtos que eles estavam apartados, eles não conversavam uns com os outros. A questão de padronização de processos para diferentes times. Empresas, no momento como a nossa, que está num hipercrescimento, a gente tem uma entrada, né, de novas pessoas. E como que a gente prepara essas pessoas para elas performarem o mais rápido possível? Como que a gente prepara
que o nosso gerente de produto ou os nossos colaboradores, eles possam assumir novos desafios na empresa e ter uma sucessão de uma forma com menos fricção, né? Então, isso passa por uma questão de processos, de padronização. Uma comunicação, da mesma maneira, a gente tem novos desafios, a gente tem ambições grandes, a comunicação e sinergia com os demais times, até como a gente tem os OKRs compartilhados, era uma dor que ficou muito visível. A questão de mais ownership, isso foi uma visão, né, dos fundadores da empresa, da direção, até com uma expectativa, e por isso que a gente ampliou a questão do time, né? A gente trouxe novas posições, novas funções que a gente não tinha no passado, que o PM, né, o gerente de produto, ele absorvia, além da parte estratégica, a parte operacional do dia a dia. Então, a gente trouxe, olhando para essa, se a gente quer, né, mais ownership, uma visão mais estratégica, olhar para fora, olhar para o cliente, a gente precisou também dar suporte para que isso acontecesse. Então, a gente criou essa estrutura mais completa para a gente executar todas essas ambições, essas oportunidades que a gente deseja. Bom, mais velocidade, orientação mais para negócios, mais autonomia, uma cultura de experimentação. O Reclame Aqui, ele permite isso, é uma cultura que ela não é que valoriza o erro, mas a gente permite que a gente deseja, né, que cada membro do time ele tem essa visão de ownership, de trazer as ideias, de fazer as experimentações que, obviamente, acredita com base em dados para a gente executar. E aprender rápido, né? Às vezes a gente também descarta rápido ou a gente coloca o fermento caso seja necessário. E algumas questões aqui também de excesso de reuniões, então isso passa por uma gestão de pessoas também. Bom, passado por esse diagnóstico, uma coisa que eu refleti é que não existe uma bala de prata. Não existe você trazer apenas a metodologia dentro de uma estrutura, de uma cultura que já está rodando, que já trabalha de uma certa maneira, que já tem alguns vícios, positivos ou não, né? Então, eu acho que entender o que já foi feito no passado, entender a realidade que a gente está no nosso momento e fazer o básico bem feito. Essa foi uma decisão, foi uma reflexão, antes de trazer algo que a gente já viu na metodologia, na literatura ou de referência a outras empresas. Eu acho que a gente consegue, obviamente, trazer aprendizados pelas experiências profissionais que tivemos, olhando para a literatura, mas a gente não pode esquecer que toda mudança ela tem uma resistência, seja para o bem, seja para o mal. Por mais que seja algo que vai trazer benefícios, a gente está falando de pessoas, a gente está falando que a gente tem que quebrar um paradigma de algo que a gente já faz para a gente fazer um novo formato, né? Então, a gente tem uma curva. Essa curva aqui é que toda mudança ela vai ter um confrontamento até normatizar e aí sim a gente ter uma performance. Aqui tem alguns pontos, né? Eu trouxe ali na primeira linha, a gente tem o que estava funcionando há 5 meses atrás e algumas iniciativas que a gente trouxe nesses últimos 5 meses, né? Então, o principal deles, ele está em uma cor destacada aqui, é garantir que todo mundo entendeu, que todo mundo está engajado. Antes disso, é muito difícil você trazer uma mudança. Então, a gente separou, eu comentei ali também algumas dores, né, alguns motivadores. A gente tinha produtos que eles estavam muito apartados. E no Reclame Aqui, a gente tem uma jornada de compra e uma jornada de solução. O que é isso? A jornada de compra, a gente tem alguns produtos, que é a TrustVox. A TrustVox ela é uma plataforma especializada em coleta e exibição de reviews verdadeiros. Então, a gente tem alguns grandes clientes, provavelmente vocês já entraram em alguns sites, e quando você vai lá ver aquele review ali, o comentário para você tomar uma decisão de compra, isso é um produto que o Reclame Aqui ele tem. Então, ele está na jornada de compra. A gente também tem uma extensão que ela ajuda, quando você está navegando no computador,
você consegue entrar num e-commerce, por exemplo, e lá você tem uma extensão que a gente traz algumas informações acerca da reputação, se essa empresa ela tem uma avaliação boa dentro do Reclame Aqui, e também a gente tem os cupons, né? A gente tem alguns cupons que dão desconto para você resgatar e comprar ali com um valor menor. A gente tem uma jornada de solução, que aí tem produtos como o Hugme. O Hugme é um software que eu mencionei, né, que ele acaba... ele é um software multicanal de atendimento e monitoramento do Reclame Aqui e redes sociais. A gente tem a Brand Page, que ela é uma página que você pode personalizar, que você tem algumas funcionalidades dentro do Reclame Aqui, para você utilizar aquele tráfego, né, aquelas pessoas que buscaram a tua marca, e ali naquele espaço dentro do Reclame Aqui você consegue colocar algumas informações mais personalizadas para ajudar esse cliente a encontrar as informações que ele deseja. A gente tem também um certificado, né, a gente consegue certificar as empresas com os canais, se aquele canal é verdadeiro, se aquela empresa existe, se aquela empresa ela tem uma saúde financeira que vai evitar um risco, né, do comprador. E é muito natural hoje que, fazendo uma pausa, a gente, toda compra, seja no físico ou no digital, ela parte numa jornada de busca num navegador, né? Então, num buscador. Você vai lá, eu quero comprar um tênis XPTO. Então, você busca aquele produto, aí você encontra uma loja maior, né, que você já está aqui, uma Amazon, por exemplo, um Mercado Livre, e você encontra a lojinha do Guilherme. A lojinha do Guilherme, ela está com aquele produto que você deseja, ele está custando R$300 na lojinha do Guilherme, mas no Mercado Livre está 500. Qual que é a ação do usuário? Qual que é o comportamento? Ele tenta buscar algumas informações para entender se aquela empresa ela é confiável. E parte disso a gente tem esse consumidor vindo até o Reclame Aqui. Como que a gente consegue ajudar essas empresas que não têm um histórico tão grande? Através dessa certificação, por exemplo. Bom, então a gente também tem fluxo de valor, a gente acabou criando squads em torno de fluxo de valor. O que é o fluxo de valor? Fluxo de valor é uma etapa linear desde o momento do desejo até a conclusão de alguma atividade. Então, se eu quiser comprar algo, a gente separou, usando um exemplo aqui, você tem uma linha, né, que um time ele cuida de ponta a ponta desse fluxo. Bom, a gente trouxe aqui também algo que eu senti falta, né, pelo meu pouco tempo de casa, que é uma visão, a missão, desde o ponto de vista de empresa que a gente tem, mas para a tribo, né, para o produto e para as squads. A gente tem uma gestão de portfólio hoje, né, com roadmap global que dá visibilidade para os stakeholders da empresa, uma visibilidade mais ampla. Hoje a gente não está utilizando ainda uma ferramenta que automatiza isso, mas a gente trouxe de uma forma manual no primeiro momento. A gente deve evoluir com o Gira, por exemplo, que é uma ferramenta que a gente já utiliza na empresa e que isso fique de forma automática, sem trazer mais atividades no dia a dia do time. A gente passou por um mapeamento de todas as iniciativas, de cada uma das frentes que a gente tem. A gente priorizou essas iniciativas e a gente entendeu ali a capacidade também dos times versus as nossas priorizações. E aí, com isso, a gente conseguiu ter uma visibilidade dos gaps, né, dos buracos que a gente tem e que a gente ou convive sem atuar em cima dessas iniciativas, ou a gente amplia, né, resolve de alguma outra maneira. Então, quando a gente, após esse trabalho, esse diagnóstico, a gente acabou entendendo que a gente precisava criar, trazer mais pessoas, né, compor novos times para atuar nessas iniciativas. E até foi um momento que a gente entendeu o quão sobrecarregado alguns times estavam. A gente tem uma matriz de inovação que também está em curso, né? O que é uma matriz de inovação? E a matriz de inovação é o quanto que a gente utiliza. Digamos que eu tenho um time de 8 pessoas e eu trabalho por sprint, né? Que é um modelo que a gente normalmente trabalha no Reclame Aqui. Então, uma sprint eu consigo entender quanto
a gente trabalha por pontos, né? Quantos pontos aquele time ele consegue atuar numa sprint de 15 dias, por exemplo. E aí a gente consegue, né, através da matriz da inovação, fazer um mapeamento ali do quanto que a gente está utilizando, né, daquele investimento que a gente tem no time, quanto que a gente está atuando com inovação, o quanto que é sustentação, o quanto que é correção, porque todas elas existem, mas ela também depende de um contexto e momento do produto, né? Alguns produtos, eles já estão mais maduros, então a probabilidade desse produto ele ter um foco maior na sustentação, na evolução, ela é maior. Alguns produtos que a gente está iniciando, a gente vai ter um foco, um direcionamento maior em inovações. E isso é natural, então é algo que ele é vivo. A gente sempre vai observando e corrigindo isso, ou não é corrigindo a palavra, mas a gente sempre vai adaptando. Bom, com essa entrada, né, de novos papéis dentro da empresa, a gente também fez acordos. Então, alguns acordos documentados, né, de qual que é o papel do PM, qual que é o papel do PO, até onde vai a responsabilidade de cada um desses papéis. Capacitação do time é algo que a empresa está investindo em um nivelamento de conhecimento através de cursos, desde discovery, de liderança de produto, de dados. A gente também está construindo para cada um dos produtos os principais indicadores, né? Para a gente ter uma linha e acompanhar no dia a dia, usar os dados a nosso favor, né? E a questão dos dados, eles respondem às perguntas que a gente quer responder, que a gente quer acompanhar. Então, aqui a gente tem um direcionamento de escolher 5 KPIs, né, ali 5 indicadores para a gente acompanhar todos os dias. Lembra que eu comentei que lá em cima a gente tem ali alguns indicadores, mas eles são muito mais transacionais. Nesse novo cenário, a gente está construindo por produto, além dos transacionais, uma visão de comportamento do consumidor, do cliente, de quem utiliza cada um dos produtos. E a partir disso, fica mais fácil a gente tomar algumas decisões e entender o que é uma priorização. E aí, como consequência, que é sempre avaliar todas as iniciativas, monitorar isso, e como a gente fala em produto, é sempre numa melhoria contínua, né? Corrigir quando tiver que corrigir. Comentei também no início que é um ambiente, o Reclame Aqui, ele permite essa experimentação, e isso aqui, né, que eu estou mostrando para vocês, são algumas iniciativas, que não quer dizer que todas vão ter um resultado da maneira que a gente deseja, mas certamente vão trazer aprendizados, e esses aprendizados eles vão nos dar insights para a gente mudar a rota, se preciso for. Aqui uma comparação, né, de uma gestão funcional, tradicional, e uma gestão voltada a fluxo de valor. Uma gestão funcional, né, clássica, a gente tem alguns silos, e foi um pouco disso que eu encontrei há 5 meses atrás. Então, numa gestão por fluxo de valor, a gente tem como os times e as áreas funcionais elas estão em torno de um objetivo, a gente consegue ter uma informação mais compartilhada, uma fluidez na comunicação. De um lado, a gente tem um foco maior em departamentos, né? No outro, a gente tem objetivos de empresa, de processos. De um lado, a gente tem uma comunicação mais verticalizada e hoje a gente tem uma comunicação mais transversal. De um lado, a gente tem metas mais departamentais, do outro, a gente tem objetivos como empresa, como organização. De um lado, a gente tem pouco foco no cliente, né, nos processos, e do outro, a gente tem foco total em cliente e em processos. De um lado, a gente tem uma delegação, né, e autoridade mais limitada, e de um outro, a gente tem um alto grau de empoderamento. E os processos aqui que pode não agregar valor, e, de novo, aqui a melhoria contínua nos processos. Esse é um pouco do desenho, né, transcrevendo tudo isso que eu passei, foi um pouco do resultado. A gente tem aqui as tribos que eu mencionei. Então, tem uma tribo de jornada de compra, uma tribo plataforma, né, core, que é o site do Reclame Aqui, é onde a gente tem o principal ou o primeiro contato, né, com os consumidores, com as empresas. A gente tem uma tribo de jornada de solução, que eu mencionei também alguns produtos, e a gente tem aqui, mais apartado, de forma proposital, o RA Labs, que é um laboratório, é onde a gente
está trazendo uma nova visão para a gente acelerar os aprendizados. É uma estrutura que, de uma maneira tradicional, quando eu penso em trazer ou construir algo novo, como que a gente faz isso, né? Ou trazendo para nosso exemplo aqui, nossa realidade. Ou eu contrato e monto uma equipe inteira para fazer alguma validação, ou eu tenho que alocar alguns profissionais dentro dessa outra estrutura para executar essas inovações, né, para fazer esses experimentos. Nessa nova visão, a gente tem uma expectativa, e fez alguns experimentos, de trabalhar principalmente com parceiros, com software house, com pessoal terceirizado, obviamente tendo uma orientação dentro, né, com alguém, alguma liderança do Reclame Aqui, mas que a gente consiga, a partir do momento que isso está validado, a gente tende aí sim colocar uma estrutura, né, dentro da empresa com um time próprio. Mas até lá a gente pode descobrir que isso não faz sentido e a gente acaba desistindo ou descartando também de uma forma que não onera tanto a empresa, não precisou ter um período ali de rampagem, de construção de time. Desse lado ele nos dá mais flexibilidade. E aí, para finalizar aqui, eu acho que a mensagem, né, além dos processos, é que os processos que foi dias atrás, de venda, do outro é um aprendizado e a fidelização, né? A jornada ela começa muito antes da compra e ela termina muito depois da compra. Seu time de marketing perde muito tempo no dia a dia tentando atrair novos visitantes ao seu site para gerar novos leads? Já ouviu falar em automação de marketing? Faça já o seu teste. Dinamize, automação de marketing que gera resultados.